Literatura, Iniciação em Cultura, com a apresentação do professor Ginterlan. Vamos começar. Obrigado, Francinaldo. Vocês me ouvem, me veem bem? Tá vendo o slide? Tá tudo certinho? Sim. Tá ok, obrigado. Bom, pessoal, o meu nome é Gilderlan, tá? Gilderlan Silva Almeida, eu sou doutorando em Letras na Universidade Federal do Piauí, né? Faço doutorado, fiz mestrado lá também. Sou professor de Letras do Instituto Federal do Maranhão, aqui do campus de Bacabal, tá? Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele não é nenhum recorte do que foi dissertação ou do que seja minha tese, não. É mais aquelas pesquisas mesmo que a gente tem num determinado momento que está lendo um livro, gosta muito do enredo, e aí decide, isso aqui dá pano para manga para eu fazer uma discussão tal e tal. Então, um dia eu estava lendo esse livro, né, de Gabriel Garcia Marques, um autor que eu gosto muito, Memória de Minhas Putas Tristes, e aí decidi fazer um artigo sobre memória, esquecimento e todos os desdobramentos desse elemento mnemônico dentro desse enredo. Na minha dissertação, no tempo do mestrado, eu trabalhei com representação de prostitutas na literatura, né? Então eu acabei que meio ficando com esse norte de um pé atrás para ler livros que tivessem personagens prostitutas. E aí me veio esse livro do Gabriel Garcia Marques, e aí a partir disso veio o interesse de fazer esse começo de pesquisa, essa publicação sobre isso, tá? Então, o título da apresentação é Dos Ecos aos Percursos da Memória, considerações a partir de Memória de Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Marques, né? Basicamente, o objetivo desse trabalho é discutir o elemento memorialístico e os seus desdobramentos para a compreensão do enredo de Memória de Minhas Putas Tristes, do autor colombiano Gabriel Garcia Marques. A gente sabe que Gabriel Garcia Marques é praticamente um nome canônico dentro da literatura universal, né, com produções literárias aí famosíssimas e premiadíssimas, mas esse livro, Memória de Minhas Putas Tristes, não é um de seus livros mais conhecidos, né, a exemplo de 100 Anos de Solidão e alguns outros que a gente ouve muito falar. Mas nesse livro se faz muito importante, muito tocante e muito nitidamente também esse elemento memorialístico. Quando eu trago aqui nesse trabalho o elemento memorialístico, eu não estou colocando só um único tipo de memória, mas os diferentes tipos de memória que esse autor, né, e que esse personagem performa na obra, mostra na obra, assim como seus desdobramentos. Quando eu falo desdobramentos dessa memória, eu estou falando esquecimento, né? E aí, como aporte teórico nessa pesquisa, eu usei Halvax, né, Lopes e Ricoeur, né, esses principais autores aí que trabalham um pouco sobre memória e seus desdobramentos. Usei também na produção do artigo um pouco de Pierre Nora também, Joel Candot e alguns outros nomes mais clássicos da memória, mas para essa apresentação aqui eu me detive um pouco mais nesses outros. Bom, o livro, como eu falei, é Memória de Minhas Putas Tristes, e nesse livro a gente consegue perceber nitidamente uma importância dada de grande forma à memória. A memória individual desse personagem que não tem nome. Né? Ele não é nomeado em momento nenhum, apenas é dito em diversos momentos da obra, como Velho Senhor, Nosso Senhor, mas não é dado o nome próprio para esse personagem. E essa memória é importante porque é a partir dela que ele reflete sobre a sua existência e sobre os feitos da sua vida. Né? O livro ele tem uma narrativa rápida e precisa, como alguém que não tem tempo a perder. Afinal, o tempo está passando rápido para todos nós. Bom, basicamente, o livro tem essa implicação, e eu trago isso na minha fala, de uma importância dada de grande forma ao valor da memória. Por quê? Porque o protagonista da obra tem a peculiaridade de ser o quê? Um senhor de 90 anos. Então, resumindo a história em linhas bem gerais mesmo para vocês, o livro narra a história de um senhor, como eu falei, sem nome, que aos 90 anos decide se presentear com uma noite de amor com uma prostituta jovem. Esse homem passou a vida inteira sempre usufruindo desses serviços do meretrício. Ele nunca teve um relacionamento duradouro, um relacionamento fixo. Basicamente, o que ele teve de relacionamento foram esses casos sexuais, foram esses pequenos relacionamentos amorosos com as prostitutas que ele pagava pelo serviço. Então, a vida inteira é marcada pelo quê? Pelas idas e vindas do bordel, onde ele consumia o serviço de prostituição.
Nos 90 anos, ele decide fazer uma coisa diferente. Ele decide se presentear com uma jovem, prostituta e virgem. É aí que ele conhece Delgadina e se apaixona. Por isso que eu digo que é uma narrativa rápida e precisa, como alguém que não tem tempo a perder. Não que ele vá morrer logo em seguida após os seus 90 anos, mas o livro quer dar muito a entender um tom de a ânsia de viver. Né? 90 anos não é qualquer um que chega nessa idade. Então o autor e o narrador quer colocar muito essa ideia. Aos 90 anos ele tem que aproveitar todos os minutos, todos os momentos, porque eles são únicos. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas nunca se sabe o dia de amanhã para alguém que tem 90 anos, né? A obra, ao passo que discute essas questões do âmago da existência humana, como as crises de identidade e o lugar do mundo que o personagem traz consigo, se usa do artefato da memória para a retomada dos eventos que marcaram a vida desse protagonista e influenciam no seu modo atual de agir. O livro vai mostrando diferentes instâncias de memória e diferentes percalços que essa memória faz, a partir do momento que mostra lembranças familiares, lembranças dos outros relacionamentos com as prostitutas, lembranças dos colegas do trabalho, lembranças dos colegas do trabalho, artefatos de memória, espaços de memória, que nesses dois casos funcionam como gatilhos para desencadear, né, outras lembranças passadas. Aqui eu trago uma citação do Halvax, onde ele diz que o conteúdo inicial dessas lembranças, que a destaca de todas as outras, se explicaria pelo fato de estarem no ponto em que se cruzam duas ou mais séries de pensamentos, pelas quais elas se interligam a tantos outros grupos diferentes, trazendo muito a ideia da memória coletiva, reforçando que apesar do personagem e apesar da história se centrar bastante na memória individual desse personagem, a memória individual, segundo Halvax, ela nunca é uma memória única e exclusivamente individual. Afinal de contas, nós, como seres sociáveis, como seres que fazemos parte de um grupo social, não temos como construir unicamente memórias individuais. Né? Nós sempre nos amparamos em memórias coletivas, inclusive com essas memórias coletivas interferindo nas nossas memórias individuais. Né? O elemento memorialístico nessa obra proporciona entender como se dá a relação das lembranças com a vida da personagem, já que, em parte, essas lembranças são a própria vida. Então é muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler o livro, eu indico muito. O livro é um passeio pelas memórias. É um misto de presente e passado, mas até o presente desse personagem é calcado no passado. Então, basicamente, a memória e os desdobramentos dessas memórias, memórias afetivas, memórias familiares, elementos de memória, espaço de memórias, são o fio condutor que estrutura toda essa obra. Né? Nós nos deparamos com a premissa de que cada vez mais o elemento da memória constitui uma parte da subjetividade. E aqui a gente puxa também o Pierre Nora. Afinal de contas, nós somos construídos pelas nossas memórias, como já dizia o Borges. Né? Então, esse personagem, de fato, eles são as suas memórias. Boas ou ruins, elas interferiram no que ele foi e interferem no que ele é. A subjetividade, a alteridade desse personagem é mostrada a partir dos elementos memorialísticos que são constituídos e reconstituídos no enredo de antes, né? Aqui a gente tem uma memória muito interessante dele, onde ele dizia: vivo numa casa colonial, na calçada de sol, Parque de San Nicola, onde passei todos os dias de minha vida sem mulher nem fortuna, onde viveram e morreram meus pais e onde me propus a morrer só, na mesma cama em que nasci e num dia que desejo longínquo e sem dor. Meu pai comprou a casa num leilão público no final do século XIX. Alugou o andar de baixo para as lojas de luxo de um consórcio de italianos e reservou este segundo andar para ser feliz com a filha de um deles, minha mãe. Então aqui ele começa puxando a história, relembrando as memórias do passado, mas as memórias familiares, as memórias da infância, que a gente sabe que nos constituem também enquanto sujeitos sociais e muitas vezes influenciam nas nossas ações e atitudes de adulto, né? Nós podemos perceber a partir da análise dessa memória que nós não vemos uma vida luxuosa, como ele diz, né, sem muita fortuna e tal. E podemos ver uma relação com os pais mostrada, mas não mostra ao mesmo tempo uma relação de carinho com esses pais. A partir disso, a gente entra na memória familiar,
Por quê? Porque ela está diretamente relacionada aos sentimentos e lembranças dos entes que nos acompanham intimamente da nossa jornada, ou seja, as nossas primeiras memórias enquanto sujeitos sociais, tanto na vida social como mostradas aqui a exemplo da obra, são as nossas memórias familiares. Afinal de contas, como eu destaco aí, são a primeira cadeia de construção dessa memória coletiva. Ele disse que havia sido um menino mimado, com uma mãe de dons múltiplos, aniquilada pela tísica aos 50 anos, e com um pai formalista de quem jamais se conheceu erro algum, e que amanheceu morto em sua cama de viúvo, no dia que foi assinado o Tratado da Nirlândia, que pôs término à Guerra dos Mil Dias e a tantas guerras civis do século anterior. Então, basicamente, tem uma palavra que marca a memória familiar do personagem do enredo de Gabriel Garcia Marques, o trauma, né? Faltam 5 minutos. Tá, ok, obrigado. Aí a gente passeia pela memória coletiva desse personagem, onde ele diz que onde eu digo que graças aos sentimentos por Delgadina, o homem se redescobre e se enxerga enquanto um ser humano de verdade, o que faz cair por terra toda a sua gama e variedade de certezas e posicionamentos acabados. Né? No amor pela jovem prostituta, que seria o seu presente de 90 anos, ele ganha muito mais do que uma noite de prazer. Então ele pensava, chegar aos meus 90 anos com um presente de uma prostituta, jovem e virgem. Essa é a minha recompensa. Mas é nessa noite de amor que ele se redescobre. Então é a partir desses 90 anos que de fato começa a vida dele. Uma vida que ele traça durante todas as memórias do livro como uma vivência miserável, como uma vivência sem representatividade, como uma vivência sem muita importância. Mas que somente a partir dos 90 anos ele começa a achar um sentido para isso. Graças a ela, enfrentei pela primeira vez meu ser natural, enquanto transcorriam meus 90 anos. Descobri que minha obsessão por cada coisa em seu lugar, cada assunto em seu tempo, cada palavra em seu estilo, não era o prêmio merecido de uma mente em ordem, mas pelo contrário, todo um sistema de simulação inventado por mim para ocultar a desordem da minha natureza. A gente presencia na obra um personagem extremamente individualista, extremamente egocêntrico, extremamente cheio de falhas, digamos assim. Então, se a gente parar para analisar bem, nós vemos que é um personagem que vai começar a formação da sua identidade, da sua personalidade aos 90 anos, por meio desse amor. É como se a gente tivesse aqui um Peter Pan invertido. A partir do momento que aos 90 anos é que começam a se moldar de fato as atitudes de adulto, porque todo o passado não foi vivido por conta de traumas, por conta de outras memórias que ele vai trazendo no decorrer. Um ponto importante de destacar é o esquecimento, já que se presume que uma pessoa com 90 anos estaria beirando o esquecimento. Mas aqui a gente ressalta o caráter positivo do esquecimento, né? Então, se a gente parar para refletir bem, o que seríamos de nós sem o esquecimento, né? Já imaginou se guardássemos absolutamente tudo que nos afeta, né, positivamente ou negativamente? Então, esquecer é libertador, né? Esquecer é libertador à medida que nos deixa livres para as próximas vivências. E aqui um trecho da obra onde ele diz: na quinta década havia começado a imaginar o que era velhice, quando notei os primeiros ocos de memória. Revirava a casa buscando meus óculos até descobrir que estava os usando, ou entrava com eles no chuveiro, ou os punha de leitura sem tirá-los de ver de longe, né? Outro traço interessante, outro desdobramento da memória que a obra traz. Eu já estou terminando, viu, gente? São os espaços de memória colocados por Pierre Nora, e eu trago aqui uma citação do Marx da obra, onde ele fala da casa, uma das primeiras instâncias de memória, um dos primeiros espaços de memória que nós, como seres sociais, adentramos, né? Basicamente, as memórias na obra se passam na casa, nos prostíbulos, nos velhos hotéis onde ele se encontrava com as prostitutas. E ele diz: naqueles dias incertos, fui parar por distração na muito nobre Rua dos Notários, e me surpreendeu não encontrar nada além dos escombros do velho hotel, para encontros fugazes, onde fui iniciado à força nas artes do amor, pouco antes dos meus 11 anos. Aqui a gente não presume direito, não temos uma certeza no decorrer da obra, se essa iniciação à força nas artes do amor teria sido alguma forma de violência sexual, ou simplesmente uma iniciação com prostituta, amando da família, como a gente sabe que uma política patriarcal da época e do século também ensejavam, né?
Havia sido uma mansão de antigos armadores, esplêndidas como poucas da cidade, com colunas cobertas de alabastros e frisos de ouropéis. Né? Basicamente, essas são as minhas referências. Né? Quem tiver mais interesse em conhecer a obra, eu convido, porque é uma obra muito boa. E muito obrigado. Obrigado, Gil. A gente geralmente deixa para fazer os comentários depois, né? Mas como você vai precisar sair, eu achei uma obra muito interessante, uma narrativa também peculiar. Haja vista que não é muito comum a gente ter um personagem protagonista velho, né? Já com 90 anos na literatura de modo geral. E essa é uma literatura mexicana, não é isso? Colombiana. Colombiana. Então, e aí você traz, né, a questão do trabalho da memória muito bem colocado, o Raul Vaz ali, as memórias desse senhor, perpassada por um sentimento ali de busca, né, passado, como você até coloca, que o presente dele também é perpassado por essas lembranças do passado, e é um trabalho bem construído. Muito obrigado pela participação, viu, Gil? Obrigado. Professor Gilderlan, só lembrar para o senhor assinar a chamada antes de sair, a frequência, no caso. Já mandei no chat. Obrigado. Agora a gente teremos a apresentação, acho que é do Marcelo. A primeira apresentação do Marcelo, o Marcelo vai fazer duas apresentações nesse simpósio, sendo que uma foi remanejada da manhã para tarde, por conta de problemas pessoais do Marcelo. A primeira apresentação do Marcelo está intitulada... Só um momento. Marcelo, você já pode colocar também esse apresentando. Eu posso apresentar com a câmera desligada em decorrência de que eu estou numa reunião de trabalho agora? Ou não? Sim, pode sim. Tá ok. A de sistema, quatro planetérios, não é isso? Becos da memória. Isso. Marcelo, você tem de 10 a 15 minutos para fazer essa apresentação. Sinta-se à vontade, pode iniciar. Ok. Boa tarde a todos e a todas presentes. Como apresentado, eu me chamo Marcelo Jesus de Oliveira, mestre em Letras, Literatura e História Imaginária pela Universidade Federal do Tocantins, e apresento o trabalho que tem por título A Dissidente Face da Miséria em Becos da Memória, 2017, da escritora Conceição Evaristo. Esse trabalho ele é resultado da minha dissertação de mestrado e ele intermedia discussões que são enviesadas pela literatura e pela história, ao propor um estudo, né, das dissidentes faces da memória, que é apresentado no romance Evaristiano Becos da Memória, publicado na terceira edição em 2017, mas originalmente ele foi publicado em 2016. Esse romance ele vai apresentar como um plano de fundo, uma narrativa, aliás, um plano de fundo, uma periferia às vésperas de uma demolição, e essa periferia ela vai ser ali analisada e vai ser estudada como um símbolo ainda da pretensa abolição da escravidão no Brasil, né? Uma abolição que é tardia e inconsequente pelos assuntos já conhecidos. Os personagens que vão ser apresentados nesse romance são personagens de linhagem ali, historicamente perseguido, uma vez que, dada a natureza da escrevivência do texto da Conceição Evaristo, que se intitula por tal, tem esse objetivo primordial de resgatar esses personagens que foram ali, quando projetados na literatura de uma forma a ser estereotipado. Então, Conceição Evaristo resgata esses personagens e coloca na sua narrativa, de modo a subverter todo o princípio patriarcal, capitalista e conservador das narrativas que são ali efetivadas pelo cânone. Por objetivo, esse trabalho tem analisar as dissidentes manifestações da miséria, apresentada no romance Becos da Memória, do ponto de vista social, físico e psicológico, dado de que esse romance ele vai trazer, por se tratar de assuntos e de referencialidades que são no passado, século XVI, sobretudo, durante a escravidão, vai trazer uma constituição da miséria, né, partindo do princípio de que essa miséria ela vai ser colocada nesse romance e vai ser interpretada de modo a ser uma das maiores consequências trazidas à escravidão, né, e depois dessa pretensa abolição.
E aí a gente vai analisar essa miséria que é apresentada por Conceição Evaristo do ponto de vista social, físico e psicológico. Antes de iniciar, de fato, as análises sobre a miséria que é apresentada nessa obra, é interessante perceber como que acontece esse processo da escrita da Conceição Evaristo, em que ela vai nomear essa escrevivência, e como que esse conceito de escrevivência ele vai se imbricar naturalmente aos contextos históricos ocorridos no século XVI, de modo consciente, é uma opção consciente da Conceição Evaristo, né? Então, o romance Becos da Memória, de 2017, traz como plano de fundo uma periferia às vésperas de uma demolição, uma vez que o espaço em que foram construídos era privado e agora o pretenso dono havia de reivindicar a sua propriedade. Diante disso, considerados os contornos históricos a quais as periferias no Brasil são passíveis, a narrativa tida como corpus textual desse trabalho tecendo discussões a fim da significação das favelas para os povos pretos, apresentando, sobretudo, como um espaço que existe por e ainda se mantém pelas mazelas herdadas da escravidão. Então, quando Conceição Evaristo ela vai criar essa narrativa e quando ela passa a ser estudada pelas perspectivas múltiplas, dado que o romance Becos da Memória tem sido estudado por diversos outros pesquisadores em outras áreas do conhecimento humano, essa periferia ela vai ser colocada como um símbolo da escravidão no Brasil, e principalmente por se tratar dessas perspectivas de memória, o texto da Conceição Evaristo é enviesado por esse sentido de memória e história, então essa memória ela está ali localizada durante o regime escravocrata, nesse tráfico transatlântico, e no pós-abolição, e esse pós-abolição ele vai dar essa significação da miséria, essa miséria e essa periferia como um símbolo da continuidade da escravidão, ou ainda como um mecanismo da escravidão no Brasil. Para sinalizar esse princípio de miséria e essas dissidentes face da miséria, obviamente, são bem mais exemplos que são trazidos no texto original, nessa apresentação eu faço recortes. Então, para apresentar essa miséria nessa perspectiva social e cultural da Conceição Evaristo em Becos da Memória, eu trago 2 exemplos, né, em que o exemplo é uma afetividade positiva com esse sentimento e um outro é um exemplo negativo, para ter esse contraste polarizado, né, essa dicotomia entre uma e outra. E o primeiro exemplo que eu trago é da personagem Bondade, em que essa personagem ela faz reflexões sobre o estado de miséria em que ela e todos os outros ali que fazem vínculo nesse convívio da periferia se relacionam também dentro desse contexto, e como que ela se entende nessa miséria, né? Bondade, ele é um personagem que não tem residência fixa na periferia, pressupõe-se que esse personagem ele veio do bairro Nobre, que é situado à margem dessa periferia, o que insinua ainda mais Casa Grande Senzala. Então, provável que Bondade, a gente não tem segmentos, a gente não tem fragmentos que colocam de modo factual isso, mas dá para presumir que Bondade é um morador ali do bairro Nobre, que se muda para a periferia e que abre mão de seus bens e que se contenta com um pouco, né, em dividir a sua condição aos outros, e que também passa a conviver nesse nicho da miserabilidade no ambiente da periferia. Então, em uma dessas reflexões sobre o ambiente que se vive, o Bondade ele tem uma fala que se diz o seguinte: há pobres que são capazes de dividir, de dar um pouco que têm, e há pobres mais egoístas em suas misérias que os ricos nas faturas deles. Então, aqui a gente já começa a perceber que vai haver um rompimento e uma dissidência também, uma apresentação múltipla dessas misérias, desse contexto em que esses personagens vão se viver, em que, como eu havia dito anteriormente, o personagem Bondade, de modo específico, ele abre mão de todos os seus bens, podem ser bens poucos, mas ele abre mão de tudo que ele tem até então, ele passa a viver na periferia, e no momento em que ele passa a viver na periferia, ele não tem residência fixa, ele tem mantimentos ali que são regrados, principalmente só para alimento cotidiano, isso quando tem. Então, ele convive com essa miserabilidade dos povos. E nesse ambiente, o Bondade, ele consegue dividir tudo o que ele tem no momento de chegada da periferia, de modo a, após acabar todo esse mantimento, ele ser colocado, submetido à situação de miserabilidade, tão qual os outros personagens que agrupam e arranjam essa narrativa. A outra fala da narradora em relação à Bondade é: Bondade, sempre uma vez por mês, saía da favela de manhã e só voltava com o pôr do sol. No outro dia, as crianças ganhavam doces e ele atendia sempre aos mais necessitados, os que tinham alguma carência mais urgente. Comprava também uma garrafa de cachaça e bebia tudinho.
Depois, se deitava no canto do barraco, onde ele estivesse, e dormia o tempo todo da embriaguez. Então, aqui é outra demonstração dessa distribuição do recurso da personagem Bondagem, que ele traz todo esse recurso capital que ele tem e faz essa distribuição, atendendo sempre, obviamente, os mais necessitados, posteriormente as crianças, de modo que o produto final dessa repartição de bens era que ele restava somente 1 litro de cachaça para que ele aproveitasse desse sono da embriaguez durante todo o processo em que ele estivesse ali submetida. Então, essa personagem, ela traz uma miséria em que ele se submete a essa experiência, né? A gente não tem outros elementos para saber o que de fato leva a Bondade a chegar na periferia, mas ele chega na periferia com alguns bens e faz esse processo de distribuição no sentido de amenizar a miséria alheia, ao mesmo compasso e paradoxalmente em que ele se coloca em conjunto com essa miséria, no mesmo sentido em que ele se coloca ali no sentido de compartilhar desse experimento, né, dessa experiência da miséria. E o outro contexto que eu trago para ter um contraste com essa miséria do personagem Bondade é o personagem do representante da fábrica, que a narradora, a personagem, ela vai colocar assim, sempre que aparece a nomeação desse personagem, vai ser o representante da fábrica de cigarro. E esse representante da fábrica de cigarro, ele vai ser interpretado neste trabalho como ali um representante do Estado na sua maneira repressora, né, o Estado enquanto política. Então, esse fabricante, ele sobe à periferia, ele percebe que ali existe um ambiente de pessoas em vulnerabilidade social e que ele poderia, né, se aproveitar dessa vulnerabilidade social dessas personagens e, consequentemente, tripudiar acima dessa circunstância e angariar aquilo que, de fato, ele gostava. Que a gente vai perceber depois o que isso acontece. Então, diante dessa circunstância, esse representante de cigarro, ele vai numa casa específica, em que se tinha um pai, uma mãe, um filho doente, o pai embriagado e agressivo, essa mãe que assumia ali a posição de matriarcal, ela que precisava cuidar da casa, dar o sustento dos filhos, uma criança e um rapaz doente. Então, o que se tinha ali era essa imagem dessa miséria, né, que não tinha alimento todos os dias, que os barracos estavam em ruínas, coisas nesse sentido. Então, esse representante, ele chega na periferia, ele faz toda uma observação do ambiente em que circunda aquela vivência, e ele até então consegue fazer com que essa criança seja vendida para alimentar os seus vícios na pornografia infantil, no abuso sexual, que é o que você tem aqui na página 36. Outro dia veio aqui o fornecedor da fábrica de cigarros, supriu os botequins da favela. O homem, diferente de nós, fala grosso e com a mão no bolso, o que já insinua, obviamente, ali uma postura que faz menção, né, aos senhores dos engenhos quanto ao tratamento dos seus cativos. A mãe da menina fica a olhar a mão do moço sempre no bolso, os dois se olham. Ela já sabe o vício do moço. O moço já sabe das suas necessidades da mãe da menina. O moço é rápido, direto, franco e cruel. Quanto você quer, mulher? A mãe da menina não responde. O moço tinha um pacote de notas. A mãe chama a menina. Nazinha acompanha o moço. O moço pega Nazinha pela mão e segue outros rumos. Não mais o rumo da fábrica. Era preciso fugir. Pegar o dinheiro do patrão. A mãe da menina junta os trapos, os filhos doentes, o marido revoltado e bêbado. Procura outros caminhos, era também preciso fugir. Então, nessa cena, Conceição Evaristo traz uma cena de que um representante da favela e também um representante do Estado que está situado no bairro Nobre, que fica ali geograficamente, num plano fictício dessa narrativa, situado ao lado da periferia. Esse representante, ele sobe à periferia, ele compra essa menina, essa criança, ele estupra essa criança e é preciso fugir. Que aí representa também uma situação de miserabilidade muito maior, primeiro da mãe, que precisa, por quais motivos, a gente não entra no mérito de decidir qual está mais errado do que o outro, mas a mãe que vende essa criança para sustentar o restante da família, e esse representante da fábrica que tripudia desses desejos, a necessidade dessa família para se alimentar de uma coisa que é incrivelmente imprudente. Então, Marcelo, 5 minutinhos, tá bom? Ok, estou nas considerações finais. Obrigado. Portanto, compreende-se pela leitura das linhas e entrelinhas do romance, neste trabalho discutido, que a miséria, no seu mais amplo sentido, em especial no contexto da fome, é empreendida, acima de tudo, pelo Estado e pelas demais esferas e estruturas da sociedade abertamente capitalista, que a Conceição Evaristo, né, e a análise desse romance dá para entender que existe uma crítica ferrenha
a questão da abolição, né, que é uma abolição que coloca forçadamente esses negros escravos para a condição da periferia, e essa periferia, a miséria que circunda esse espaço, ela é uma funcionalidade, a partir das nossas análises, de um elemento que faz continuar essa escravidão, né, uma manutenção da periferia. A miséria reside na periferia, e ao mesmo tempo em que ela se coloca ali, ela coloca também como uma configuração de permanência naquele estado de miséria. A minha referência básica, que é o Romance da Conceição Evaristo. Posteriormente, eu posso passar meu contato aqui no chat para outras pessoas que têm necessidade ou que tenham interesse de discussão, e eu agradeço a atenção de todos novamente. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Gostaria de perguntar se ficaria melhor para ti fazer a outra apresentação, ou a gente pode passar a vez para a Manuela e depois você volta novamente com essa apresentação. Pode apresentar outro, eu volto no meu momento, na última, ou então eu apresento logo todos. Então tá bom. Então a gente dá continuidade com a Manuela, tá? Obrigado pela apresentação. Okay. Mais tarde você entra de novo. Tá ok, obrigado. Acho que a Manuela travou. Acho que sim. Enquanto ela se organiza, avisar para o pessoal que está aqui na chamada, tanto quem está apresentando, quanto quem está, né, olhando as apresentações. A minha conexão parece estar um pouquinho assinar a chamada. Voltou, Lanela. Caiu por um instante, mas voltou. Tô só fazendo um aviso para ficarem de olho na frequência, tá? E assinarem somente uma vez, para não dar problema na hora da geração do certificado, tá bom? Pode ficar à vontade, você tem 15 minutos, tá? Ótimo. Obrigada. Está travando aqui, mas eu vou tentar ser breve para não comprometer a apresentação. Bom, gente, eu sou Manuela Freire Correia, eu sou doutoranda do programa de Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. O meu orientador é o professor Marcelo Moreira, e o título do meu trabalho é esse que vocês estão vendo aí. As descrições da fauna e da flora na história da província de Santa Cruz, do Peru de Maranhão. De acordo com Roger Chartier, historiador francês vinculado à quarta geração da Escola dos Análises e atuante no campo da história cultural, é fundamental que, ao ler os textos, consideremos uma história social dos usos e interpretações inscritos nas práticas específicas que os produzem. Em seu texto intitulado O Mundo como Representação, o historiador nos lembra que é preciso atentar para as redes de prática que organizam a leitura, não é somente uma operação abstrata de intelecção. É pôr em jogo o corpo, é inscrição num espaço, relação consigo ou com o outro. Por isso, devem ser reconstruídas as maneiras de ler próprias a cada comunidade de leitores. Uma história da leitura não pode se limitar unicamente aos modos de ler, em silêncio e com os olhos, mas tem a tarefa de redescobrir os parecidos. A questão de importância, pois não revela somente as distantes e práticas por longo tempo comuns, mas também os agenciamentos específicos de textos compostos para os usos que não são os de seus leitores de hoje. Fecho aspas, Chartier, 91, página 181. À vista disso, ao ler os textos do Antigo Regime, e mais especificamente do século XVI, como é o caso das versões da história da província de Santa Cruz de Gandra, que ora analisamos, não podemos perder de vista a pluralidade de apropriações dos textos. Nesse ínterim, salientamos que no artigo ora apresentado, buscamos compreender o discurso do cronista, gramático e historiador português em sua especificidade, com suas articulações retóricas e narrativas, considerando os lugares, meios de produção e condições de possibilidade que ele enfeixa. Nessa perspectiva, ressaltamos que a obra de Gandalf será analisada, levando na devida conta os preceitos para se escrever história, indicados pelo sofista Luciano de Samosata, bem como as preceptivas retóricas, elencadas por Aftônio e Hermógenes, retores gregos que produziram os exercícios de retórica,
oferecendo-nos a descrição teórica de cada exercício preparatório estudado, bem como de seus respectivos exemplos práticos. Com isso, objetivamos não apenas evidenciar como se deu a escrita da história da província de Gândavo, mas também demonstrar alguns dos expedientes discursivos utilizados por ele. Para dar início à análise aqui proposta, destacamos que os progymnasmata dos retores gregos eram exercícios preparatórios de oratória ensinados a crianças, aplicando técnicas de produzir o discurso eficaz. Eles foram retomados por autores dos séculos XVI, XVII e XVIII, e, nesse sentido, trazemos à baila a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães de Gândavo, com o objetivo de demonstrar que, provavelmente, o autor teve contato com essas técnicas, extraindo daí preceptivas para compor as versões de sua obra. Não obstante, é importante esclarecer que o cronista em questão faz uso moderado dos expedientes discursivos, considerando que visa a produção de discurso histórico, sem perder de vista a verdade e a utilidade do que diz. Doravante, encetaremos uma análise das descrições da fauna e da flora produzidas por Gândavo, numa tentativa de evidenciar tais expedientes discursivos, sem perder de vista os preceitos para a produção do discurso histórico. Em primeiro lugar, trataremos da descrição. Certamente só vai dar tempo de falar dela aqui. Segundo Hermógenes, uma descrição é uma composição que expõe em detalhe, de uma maneira manifesta, e que apresenta ante os olhos o objeto mostrado. Fecho aspas aqui. Há descrições de personagens, de feitos, de circunstâncias, de lugares, de épocas e de outros objetos. Consoante o retor da cidade de Tarso, as virtudes da descrição são a clareza e a vivacidade, pois é necessário que o discurso, por meio da audição ou leitura, quase provoque a visão daquilo que é descrito. Além disso, as características da expressão devem adequar-se aos temas. Abro aspas. Se o assunto é florido, que seja também desse modo o estilo. Se o assunto é árido, que também seja o estilo semelhante. Fecho aspas, Hermógenes, 91, página 196. Interessa-nos dizer ainda que, para Hermógenes, na descrição, é oportuno lançar mão de argumentos a partir da narração e a partir da beleza, da utilidade e da surpresa. Aftônio, por sua vez, também trata da descrição, definindo-a, analogamente a Hermógenes, como uma composição que expõe em detalhe e apresenta ante os olhos, de maneira evidente, o objeto mostrado. Para o retor originário da cidade de Antioquia, pode-se descrever personagens e feitos, circunstâncias e lugares, animais e árvores. Diferentemente de Hermógenes, ele alude a dois tipos de descrições, a saber, as simples e as compostas. As primeiras se fazem presentes nos discursos que narram combates terrestres e navais. As compostas, por seu lado, são as que comparecem nas narrativas que combinam, a um só tempo, feitos e circunstâncias, como um combate que se desenrola à noite. Para além dos aspectos já mencionados, Aftônio chama a atenção para o fato de que aqueles que utilizam descrições devem fazê-lo num estilo solto e que as adornem com diferentes figuras. Nessa lógica, notamos que o retor, em seus exercícios de retórica, não perde de vista o costume letrado, aderindo, pois, a ele. Dito isso, enfatizamos que na presente análise deter-nos-emos tão somente nas descrições de animais e plantas, já que nos propusemos principiamos a análise com a descrição da raiz de mandioca, que se segue, numa tentativa de aclarar que o gramático, historiador e cronista português parece ter ido ao encontro dos preceitos acima acerca da descrição. Eu vou mostrar aqui para vocês o slide agora. Aí eu começo, acho que está dando para vocês verem aí, né? Que eu saí da tela agora. Aí o excerto de Gândavo. Primeiro tratarei da planta. Ah, ótimo, obrigada. Primeiramente, tratarei da planta e raiz de que os moradores fazem seus mantimentos, que lá comem em lugar de pão. A raiz se chama mandioca, e a planta de que se gera é da altura de um homem, pouco mais ou menos. Essa planta não é muito grossa e tem muitos nós. Quando a querem plantar em alguma roça, cortam-na e fazem-na em pedaços, os quais metem debaixo da terra, depois de cultivada, como estacas,
e daí tornam a arrebentar outras plantas de novo. E cada estaca dessas cria 3 ou 4 raízes e daí para cima, segundo a virtude da terra em que se planta, as quais põem 9 ou 10 meses em se criar. Estas raízes, a cabo deste tempo, se fazem muito grandes, à maneira de inhames de São Tomé, ainda que as mais delas são compridas e revoltas, de feição de corno de boi. E depois de criadas desta maneira, se logo as não querem arrancar para comer, cortam-lhe a planta pelo pé, e assim estão estas raízes 5, 6 meses debaixo da terra, em sua perfeição, sem se danarem. E em São Vicente se conservam 20 e 30 anos da mesma maneira. E tanto que as arrancam, põem-na a curtir em água 3, 4 dias, e depois de curtidas, pisam-nas muito bem. Feito isso, metem aquela massa em umas mangas compridas e estreitas, que fazem de umas vergas delgadas, tecidas à maneira de cesto. E ali a espremem daquele sumo, da maneira que não fique dele nenhuma coisa por esgotar, porque é tão peçonhento e em tão extremo venenoso, que se uma pessoa ou qualquer outro animal o beber, logo naquele instante morrerá. E até que o mesmo fogo lhe acabe de gastar aquela umidade e fique enxuta e disposta para se poder comer, que será de pau, com que os moradores e gentil desta província se mantêm. Agora eu vou para a análise. A partir do excerto acima, podemos facilmente inferir que Gândavo descreve uma planta, mais especificamente uma raiz, a mandioca. Neste caso, notamos sem demora que se trata de composição que expõe em detalhe, de forma evidente, como se pusesse diante dos olhos a raiz descrita. Para mostrar a mandioca, o cronista assinala que ela é da altura de um homem, aproximadamente, não sendo muito grossa e possuindo muitos nós. Com isso, ele põe sob os olhos incorpóreos a raiz em foco, de maneira que se torna possível visualizar, inclusive, o modo como ela é cultivada. Cortam-na, fazem-na em pedaços, metem-nos debaixo da terra até ficarem como estacas, das quais brotam outras, dependendo da fertilidade da terra em que se planta. Ademais, o cronista português em questão não se contenta em elucidar o tempo que as raízes levam para ficar prontas para o consumo, 9 ou 10 meses, mas também põe plenamente a claro que elas se assemelham aos inhames africanos, ainda que sejam mais compridas e da feição de corno de boi. Atentando assim para as virtudes da descrição apontadas por Hermógenes e Aftônio, a clareza. Traz aí a enárguia ou evidente, técnica de produzir o discurso eficaz, que diz respeito aos efeitos de clareza, os quais fazem com que o discurso quase produza a visão por meio da audição ou leitura. Na esteira dessa análise, convém esclarecermos que não se trata de uma visão realista ou naturalista das nossas histórias literárias ou histórias da arte, mas de um efeito de vividez que põe sob os olhos, pro omnaton, o fato narrado ou descrito como se os ouvintes ou leitores o estivessem vendo. Hansen, 2012, página 170. Indo mais adiante na exposição do procedimento discursivo, poderíamos dizer que o estilo utilizado pelo cronista é adequado ao tema, uma vez que, para falar da mandioca, seu cultivo, tempo de conservação, mantimentos dela derivados, entre outros aspectos, ele se vale de um estilo claro e linguagem inornada, adequados ao gênero histórico. Além disso, não podemos prescindir de dizer que Gândavo, indo ao encontro do que preconiza Hermógenes, traz à baila argumentos a partir da narração, sem perder de vista a beleza, a utilidade e a surpresa. Com efeito, ele narra todo o processo de fabricação da farinha, a partir da raiz descrita, desde o momento em que é arrancada da terra, até o ponto em que se torna apropriada para o consumo. Na primeira instância, a mandioca é curtida em água por uma determinada quantidade de dias. Por fim, uma índia mexe a massa até que ela perca toda a umidade e se torne adequada para comer. Nesse caso, torna-se indisfarçável a agudeza do cronista, que leva na devida conta o costume letrado vigente nos séculos XVI,
17 e 18, de produzir discursos, aplicando técnicas indicadas pelos retores gregos em seus exercícios de retórica, tais como tentamos demonstrar ao longo do presente trabalho. Assim sendo, Gândavo, no excerto extratado, traz à lista a beleza de uma raiz encontrada no Novo Mundo, a mandioca, que possui tamanho comparado ao de um homem. Por conseguinte, provoca surpresa ao se reportar ao período de conservação da raiz, 20 a 30 anos, na capitania do São Vicente, bem como a peçonha contida no sumo, o qual, se ingerido, mata imediatamente a pessoa ou o animal. E, por fim, faz menção à utilidade da raiz, pois é dela que se fazem os mantimentos que se comem no Novo Mundo, a farinha que os moradores comem em lugar do pão. Se considerarmos, para além do que vai dito nas linhas supracitadas, o que aponta Aftônio com relação aos tipos de descrição, vale a pena explicitar que a mandioca descrita por Gândavo é um exemplo de descrição composta, posto que o cronista mescla, em sua elocução, feitos, o cultivo da mandioca, o processo de fabricação, etc. Acrescentamos a isso que, no tocante ao estilo indicado pelo reitor da cidade de Antioquia para as descrições, Gândavo também não deixa a desejar, haja vista que descreve a mandioca no estilo solto, indo ao encontro do costume letrado. Dando continuidade à análise encetada neste trabalho, é já a altura de trazermos à cena um exemplo de descrição de animal, produzida por Gândavo na história da província. Vou mostrar para vocês aqui. É o tatu, agora. Outros há também nestas partes muito para notar, e mais fora do comum, sendo a comum semelhança dos outros animais, a meu juízo, que quantos até agora se tem visto. Chamam-lhe tatus, e são quase tamanhos como leitões. Tem um casco como de cágado, o qual é repartido em muitas juntas como lâminas, e proporcionados de maneira que parece totalmente um cavalo armado. Tem um rabo comprido, todo coberto do mesmo casco. O focinho é como de leitão, ainda que mais delgado algum tanto, e não bota mais fora do casco que a cabeça. Tem as pernas baixas e criam-se em covas, como coelhos. A carne destes animais é a melhor e a mais estimada que há nesta terra, e tem o sabor quase como de galinha. Manuela, restam Nessa 3 minutos. descrição, ok, obrigada. Nessa descrição primorosa do tatu que Gândavo nos forneceu em sua obra, notamos sem dificuldade, mais uma vez, os preceitos para produzir o tatu, que é diferente dos animais conhecidos dos portugueses. Afinal, Gândavo diz que ele é fora da comum semelhança dos outros animais que até agora se tem visto. Prosseguindo na sua descrição, o cronista compara o tamanho dos tatus ao dos leitões, e com clareza e vivacidade apresenta em detalhe o casco do animal, que se assemelha ao de um cágado, sendo repartido em muitas juntas que se parecem com lâminas tão bem proporcionadas que lembram um cavalo armado. Conseguintemente, o cronista parte para a descrição do rabo do tatu, que é comprido e todo coberto do mesmo casco, sem abrir mão de falar do focinho, que é como de um leitão, ainda que mais delgado. Entre mentes, o cronista patenteia o fato de que o animal em destaque não põe para fora do casco mais do que a cabeça. E, para finalizar, menciona que as suas pernas são baixas e que eles se criam como coelhos, ou seja, em covas. Com isso, o autor, mais uma vez, produz a enárgueia ou evidência em seu discurso, conferindo-lhe efeitos de clareza que quase produzem a visão do animal por meio da audição ou leitura. Em se tratando do estilo, podemos dizer, seguramente, que é adequada ao tema final, de um estilo claro, solto, abre aspas, sem alongamentos excessivos, sem mau uso, sem impetuosidade infantil. Fecho aspas, Luciano Samosa, 2013, página 55. Perante o que vai dito acima sobre a descrição do tatu, podemos afirmar, em conformidade com Hermógenes e Aftônio, que nesse caso trata-se também de uma
descrição aguda de Gandalf. Faz-se mistério reportarmos-nos a surpresa provocada pela descrição do tatu, que era um animal estranho aos portugueses e o qual só poderia ser vislumbrado a partir de discursos eficazes, como o de Gandalf. Em última análise, não podemos nos furtar de referir a utilidade da descrição, visto que a carne do tatu é a melhor e a mais estimada no Novo Mundo, tendo sabor parecido com a carne de galinha. Nessa ordem de ideias, é preciso ter na devida conta que entre os tipos de descrição listados por Aftônio, a que ora se apresenta é uma descrição simples, pois o cronista descreve o tatu sem partir de uma narrativa e sem fazer associação com circunstâncias. O cronista português Pedro de Magalhães de Gândavo, demonstrada na história da província de Santa Cruz, e salientamos a necessidade de lê-la como discurso histórico mas sem perder de vista o uso de expedientes discursivos que não comprometem a clareza do que vai dito. Reiteramos a obra de Gandalf deve ser lida historicamente. Por fim, informamos que a análise proposta não se exaure aqui, uma vez que a identificação dos exercícios retóricos não apenas demanda um esforço de erudição muito grande, bem como uma análise mais demorada. É isso, gente. Obrigada. Terminei aqui. Obrigada, Manuela. Manuela, a gente teve algumas percas no seu áudio, né? E aí isso dificultou um pouco a compreensão do seu trabalho. Teve alguns cortes aí, acho que devido à internet, mas pelo que eu notei, né? Você está trabalhando ali um documento que a gente chama, né? Aí depois a gente vai até conversar no final sobre isso, de literatura de informação, né? Eu tenho algumas perguntas, né, pessoais sobre porque a literatura de informação na nossa área, eu não sei se você é das letras, sim? Sim, sou de letras. Ah, sim. Então você conhece que a literatura de informação é quase uma área intocável, né? Das nossas letras, que a gente geralmente não vê trabalhos em relação a essa literatura. Mas aí eu vou deixar esses comentários para a gente passar no final, porque tem ainda a apresentação do Marcelo. Marcelo, me ouve? Sim, vou projetar aqui. Só um minuto. Foi aí para vocês? Sim. Tá, então boa tarde novamente. Vou ser breve nessa apresentação, até para a gente ir para as discussões que eu acredito que seja mais interessante e beneficente também. Esse trabalho ele tem por título Um Saco Cheio de Farinha com Quartos de Rapadura Dentro, a Fome como Agravamento da Dor em O 15, 1930, de Raquel de Queiroz, que tem como autora Rayane Ribeiro de Moraes e como coautor Marcelo de Jesus de Oliveira, e que é eu quem vos falo. A introdução. A literatura regionalista é amplamente conhecida como um espaço onde são desvelados problemas políticos e sociais de quem vive cotidianamente a fome e a miséria movimentada por um sistema de seca e opressão no norte e no nordeste brasileiro. Raquel de Queiroz, por sua vez, assume um papel fundamental valor para a discussão da literatura, já que oportuniza a crítica literária, obras que, sem perder o lirismo, labora a partir de problemas complexos de quem experimentou a seca e as mazelas advindas delas. Então, neste trabalho, a gente vai ter ali um recorte temporal do movimento regionalista e trabalhar, sobretudo, com a escritora Raquel de Queiroz, dado que vai apresentar uma literatura que vai intermediar ali discussões entre a literatura e a seca e outros movimentos sociais. Então, portanto, o objetivo desse trabalho é analisar a trajetória de retirante da personagem Chico Bento, em O 15, de 1930, de Raquel de Queiroz, com enfoque nas consequências sociais e psicológicas resultantes do processo de migração em que foram submetidos.
dado que em o 15 a gente vai ter a apresentação do personagem Chico Bento, que vai fazer um processo de migração em decorrência dessa seca que acomete esses personagens. E nesse momento de migração de Chico Bento com a sua família, vai acontecendo percas irreparáveis que vai surgir de consequências, vai resultar consequências psicológicas, físicas e emocionais, tanto ao Chico Bento como personagem principal, como também os demais personagens que vão compor essa narrativa. E aí a gente vai ter um segmento e uma sequência lógica de acontecimento que, embora já ardilosa por si só, a seca, a fome ela vai agravar ainda mais a circunstância e a dor do que esses personagens foram submetidos. Para tanto, realizou-se leituras atentas da obra dita como corpo textual de pesquisa, com o intuito de identificar as problemáticas a serem discutidas, as quais foram selecionadas a fome, a pobreza, a miséria, a dor, a infância, a família e a opressão. Neste trabalho, eu apresento somente essa linha teórica de acontecimentos. Né? No entanto, esses acontecimentos a gente vai polarizar e discutir a fome, a pobreza, a miséria, sobretudo, né, no contexto geral, a dor, a infância e a família e a opressão. Dado que, nesse momento, a constituição da família do Chico Bento, ele vai ser composto ali por duas crianças, a mulher, o Chico Bento, e a outra personagem que é tia da mulher do Chico Bento. Então, a gente vai ter ali vários outros segmentos de dor e de perca, né, nesse processo, em que vai resultar nesse momento de análise que a gente vai analisar. Para ter sentido essa construção sobre o que se fala essa literatura regionalista e o impacto da Raquel de Queiroz nessa literatura, a gente trouxe aqui um pequeno trecho sobre a narrativa da Raquel de Queiroz, nesse processo de inserção na literatura, sobretudo. A autora Raquel de Queiroz compactuou de modo ímpar com a expansão deste movimento, em especial com a publicação do romance O 15, que atingiu um número considerável de setores por trabalhar com temas e personagens socialmente complexos, como Chico Bento e família, que desvelam a miséria, o abandono, a morte, dentre outros. Então, embora outras publicações de Raquel de Queiroz tenham sido canonizadas e outros tenham conhecimento do público leitor, a obra O 15 ela é, sem sombra de dúvida, uma das obras mais conhecidas da Raquel de Queiroz e que transita em outros setores que não a literatura, em outras áreas do conhecimento, discutindo e propondo discussões outras, né, referente à fome, à seca, ao sistema repressor do Estado nesse abandono político em relação aos retirantes e outras discussões dessa mesma natureza. Como eu já havia falado anteriormente, neste trabalho, os nossos meios de análise é essa sequência lógica de acontecimento e como essa fome ela vai enviesar esses acontecimentos de modo a agravar a dor dos personagens que estão ali imersos naquela cena. A gente tem, de ordem cronológica e de início desse romance, a dona de uma fazenda, né, onde que tinha ali esse cultivo de gado e a expansão dessas obras no campo, em que a dona dessa fazenda ela autoriza a saída desses retirantes caso não chovesse, né? Já estava iniciando a seca, a falta de água ali maltratava as pessoas que já residiam nesse acampamento, né? Que futuramente vai ser ali os campos de concentração. E a dona, mediante dessa situação, envia uma missiva a Chico Bento. Esse Chico Bento ele recebe essa missiva com a autorização de soltar os gados, né? Para que eles procurassem outros meios de sobrevivência, se fosse possível, caso não houvesse a chuva, né, para que eles pudessem pastar e coisas dessa mesma natureza. Chico Bento, ele acata essa autorização e, diante desse acatamento, há aí uma sequência de percas que vão desde a não mais prática de cultivo, e essa prática de cultivo, consequentemente, interfere na forma como esses personagens eles vão lidar com o meio de sobrevivência. Então, acontece esse processo de retirada desses gados e, posteriormente, essa retirada do Chico Bento e da família para procurar meios de vida, né, ou meio de sobrevivente dentro dessa situação. E aí, a Raquel de Queiroz ela escreve na página 33. Encostada-se ao tronco, Chico Bento se dirigiu aos esfoladores. De que morreu essa novilha? Se não é de minha conta. Um dos homens levantou-se com uma faca escorrendo sangue, as mãos tintas de vermelhas, um fartum sangrento envolvendo o todo. De mal dos chifres, nós já achamos ela doente, e vamos aproveitar, mal de não dar para os urubus. Chico Bento cuspiu longe, enjoado, e vosmecê tem coragem de comer isso? Me rupina só de olhar. O outro explicou claramente, faz 2 dias que a gente não bota de comer na panela da boca.
Chico Bento alargou seus braços com gesto de fraternidade. Por isso não. E nas cargas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebolem essa porqueira pros urubus, já que é deles. Eu vou ali deixar um cristão... Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre, tendo um bocado do meu surrão. Então aqui a gente tem a imagem do Chico Bento nesse trajeto de retiragem, né? Ele está trilhando esse momento na condição de retirante, em que a vida 2 dias de viagem longa, esses personagens, eles não têm alimento, né? E aí, diante dessa perca, o Chico Bento, que está ali agravado e acometido com esse sentimento de fome, ele vê outros personagens que estão ali passando nessa necessidade, por estar passando essa necessidade, eles estão comendo uma vaca podre, né, em que a carne está em estado de putrificação. E Chico Bento, ainda, dado que está no início dessa seca, ele se compromete a dividir o pouco de carne que ele tem, para que ele e a família e os outros que estivessem naquela situação de comer essa carne em estado putrificado pudessem ali estarem comungando desse alimento. E no momento desse alimento, né, em outras práticas posteriores, o filho do Chico Bento, ele vai estar ali com uma fome agravada. Em decorrência dessa fome agravada, o filho de Chico Bento, ele vai comer uma mandioca brava do mato. Essa mandioca brava vai matar o filho de Chico Bento e ele fica todo esse estado reflexivo sobre o que a fome faz com esse estado, né, na vida dos retirantes, como que essa fome, ela vai desencadear outras circunstâncias, né, outras circunstâncias que são miseráveis nesse sentido. Então a fome, ela vai estar circundando essa situação de modo a agravar a dor e a perca de Fabiano como personagem principal, mas de toda a sua família. E em outro momento, a gente vai ter a morte também de outros personagens, também pela fome, e em outras especiais que é motivado de forma indireta pela fome, só que a fome acaba que atravessa esse momento marco também, né? Como a gente vai ver a perca do irmão, que foi perdido buscando outros meios de sustentação de vida, né? nesse mesmo cenário de seca. E a gente vai ter também um filho menor, que ele vai ali morrer também pela fome, né? Não mais pela ingestão de alimentos, mesmo que sejam alimentos ofensivos, né, e nocivos. A gente vai ter ali um filho que vai morrer pela não digestão, né, pela falta desse alimento. Então, na página 47, a gente vai ter: lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome. Não tinha mais algum ano de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, na mesma cruz. Então, a gente tem um estado de reflexão, que não se trata mais de uma fala de Chico Bento, a gente está ligando as análises pela fala e pela lógica de Chico Bento. Chico Bento, ele não se sente confortável em saber que o filho morreu de fome, né, como vai ali entrar em contraste entre a fala da narradora e a fala de Chico Bento. Ao mesmo tempo que Chico Bento, ele vê esse estado de miséria, ele tem ali como um compromisso o estado contrário dessa fome. Ele vai seguir meios que divergem dessa fome, mesmo ele não tendo condições para tais. Então, ele vê o filho sendo ali ceifado pela falta de ingestão, e, ao mesmo tempo, essa lógica é complexa e contraditória entre a narradora que observa a cena e esse pensamento e esse sentimento intrínseco do personagem Chico Bento, que vai ser acometido também por esse agravamento, né, dessa dor e dessa perca diante da morte, diante do espaço originário que era ali aquela fazenda que mantinha o cultivo, diante da dor da família, né, que vai ter ali a perca da irmã, depois a perca do filho que come mandioca brava, depois a perca desse filho que não tem o que comer. Então essa fome, ela vai estar com um agravamento em todas as situações que acometem essas condições e as situações em que Chico Bento e a família estão ali subvergidos, né, que é contraditório também, porque a seca, a gente está se falando sim sobre a fome, sobre a sede, mas existe em outras situações que vão ser acarretadas pela essa fome e que vai ali ter consequências físicas e psicológicas na condição desses personagens. Com isso, percebeu-se que a condição de retirante de Chico Bento e sua família foram submetidos, marca drasticamente de muitas formas, social, cultural e política, o que ocasionou muitos prejuízos físicos e emocionais, perca parcial da infância e de seus filhos, traumas e outras, né? Dado que nessa condição de se colocar em um estado para ir para um outro, no estado no sentido local, e esse abandono político que é observado por Fabiano por Chico Bento em vários outros momentos dessa narrativa, percebe-se que
que tem uma interferência social, que tem uma interferência ali cultural e política nesses personagens, e que é retratado por Raquel de Queiroz, desculpa, como uma forma de denúncia nesse ambiente, nesse ciclo que se convivia naquele período. Aqui algumas referências e eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Pois bem, agora a gente está... Eu creio que teria ainda 2 outras apresentações, só que as pessoas ainda não compareceram, creio que não aparecerão. Então, acho que a gente pode dar início à nossa fala aqui, mais descontraída. Eu percebi nas 2 apresentações do Marcelo que ele tem um recorte já bem definido, né, sobre as pesquisas dele, que é o campo da miséria. E ele traz 2 obras que são muito parecidas, apesar das distâncias temporais. E aí a gente tem um trabalho bem próximo das temáticas e também da própria postura da escrita, né? Tanto o 15 quanto o Veículos da Memória, eles têm uma postura crítica de denúncia social, né? Tanto ali no movimento modernista com aqueles Queiroz e com a escrevivência de Conceição Evaristo. A gente tem essa postura de retratar a realidade da forma que é. E você traz, né, essa temática da pobreza muito bem colocada, trazendo esses fragmentos que mostram aí a miséria humana e da forma bem desvelada, não mascarada, né? Como no 15 você traz a questão de comerem carnes já putrefadas e lá no Beco da Memória a questão do vender, né? A venda da filha. E isso é bem impactante, né? Mesmo para gente que conhece, estuda, mas ainda assim é algo muito impactante. Você mostra muito bem esses seus 2 trabalhos. Parabéns, Marcelo. Você gostaria de falar alguma coisa? Ou quem tem algum comentário, uma pergunta, os ouvintes também podem participar desse momento também. Marcelo, gostaria de falar alguma coisa mais sobre o seu trabalho? Não. Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui no chat me parabenizando, né, me saudando. E também queria parabenizar os outros colegas que apresentou. Manuela parece ter um trabalho grandioso e trabalhoso também. Os resultados parecem ser bem bons. Infelizmente, não consegui ouvir as pessoas que tiveram antes de mim, mas acredito que é isso mesmo. Parabenizar a todos e desejar a todos uma boa tarde. Deixa eu te perguntar, o seu título do seu trabalho é 1/4 de rapadura, é isso? Isso, porque tem uma parte da obra da Raquel de Queiroz em que ela vai colocar em cena o Chico Bento circulato ali da sua família, em condição de fome já agravada. Eles vão estar em uma situação, né, de seca total, já quase no final da seca, no final do romance, e ele abre um papel e tem 1/4 de rapadura, ou seja, um pedaço de rapadura bem pequeno que precisaria ser dividido por todos aqueles outros que estavam ali em conjunto. Então, acho que só a pergunta foi só por conta que, tanto aqui na folha que me deram, quanto lá no seu slide, está só com quartos. Aí eu, com quartos? Aí eu pensei, será que é 4 rabaduras? Aí não, é 1/4. Aí você pontuou muito bem nessa fala. Tá, depois então, questão de arrumar. Sobre o trabalho da Manuela, eu achei assim, primeiro, né, pelo trabalho, já pelo corte de trabalhos, que é algo que quase não muito trabalhado, né, com literatura de formação, e aí é uma própria dúvida, eu acho, em geral, que se tem dessa literatura, será que é literatura, ou será que é história? Como fica ali um termo que a gente quase não sabe definir, acaba ficando ali à parte, né, só serve como uma introdução do que seria a literatura brasileira, digamos, nem tanto literatura brasileira. Mas aí, na sua fala, Manuela, embora a gente tenha pego apenas os pedaços, porque as partes, eu creio que, quando você ia falar discurso histórico, aí cortava. Eu não entendia muito bem, mas aí, a pergunta que eu queria fazer para você, e eu pensava que você era historiadora, seria como você vê esse tipo de documento, né? Que a gente chama de literatura de informação.
uma propriamente literatura ou só história? E aí você coloca, às vezes eu ouvia na sua fala, discurso histórico. Então, se eu percebi errado, aí você me corrige, o seu trabalho está voltado para a análise dessas descrições que você fez, mas de acordo com um viés de discurso histórico, é isso? Vou tentar me explicar agora aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Se cortar, por favor, professor, você pede para eu parar, para eu tentar falar aqui. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, em primeiro lugar. Sem dúvida, um evento maravilhoso, com apresentações grandiosas, e que desde ontem eu estou acompanhando aqui as apresentações e tenho visto assim uma variedade enorme, né, de trabalhos, de abordagens, muito interessante, muito rico o evento. Então, gente, eu estudo literatura de informação, mas eu critico essa perspectiva que coloca a literatura de informação como um retrato da empiria. O Gandalf, por exemplo, que é o autor que eu estudo, estudei no mestrado e agora no doutorado também continuo estudando Gandalf, é um autor que ele se pretende estudar história. Ele diz que ele vai estudar, que ele vai fazer história. Só que o conceito de história, no período em que Gandalf viveu, aí eu trago o Luciano de Samosata, que é um sofista que eu estudo. O Luciano diz assim, que a história é aquilo que trata do fato sucedido. É aquilo que relata o que de fato aconteceu. Só que quando a gente pega algumas descrições de Gandalf, tem uma, por exemplo, maravilhosa de um monstro marinho, você fala assim, nossa, isso aqui não tem como ter acontecido de fato. E aí, o que eu tento demonstrar no meu trabalho é exatamente isso, que ele se propunha a fazer história, mas ele também conhecia muito de retórica. E ele usa esses procedimentos, esses expedientes discursivos de retores como o Hermógenes, o Aftônio, o Menandro e tantos outros, e traz para os seus textos. O que eu tentei demonstrar hoje, por exemplo, é que com base em Aftônio e Hermógenes, a descrição tem que ser algo que coloca como o descrito sob os olhos. O tatu, por exemplo, que é um animal que era desconhecido dos europeus. O Gandalf ele vai descrevendo o tatu seguindo essas orientações dos retores. Então, a gente não pode dizer, pelo menos é isso que eu tento comprovar na minha tese, que esses textos eles são retratos da empiria, como se a gente olhasse através de uma janela de vidro e visse o novo mundo descoberto pelos europeus. Ele também se valeu muito desses procedimentos retórico-poéticos que eram vigentes nos séculos XVI, XVII e XVIII. Então, é literatura, sim, embora ele dissesse que estava fazendo história. Eu não sei se eu consegui responder, Francinal. Sim. Bem, muito obrigado. Qualquer ouvinte que queira fazer pergunta para o Marcelo ou para a Manuela. Eu fiquei só um pouco triste, né, porque a gente teve 2 desistências e aí esse foi um simpósio que teve bastante inscrição, tanto é que a gente teve que recusar algumas que por conta do número, e aí a gente tem um número considerado de desistentes, né? Aí fica, poxa, tirou a oportunidade da gente ouvir outros trabalhos. Mas assim mesmo, sempre acontece em eventos, né? Acho que quem fez algum comentário aqui? Sim, não esqueça de assinar a frequência. Se não tem mais nenhum comentário, Manuela, você gostaria de fazer um comentário para o Marcelo? Acho que ela tem uma travada de novo, né? Eu nenhum. Eu tenho uma dúvida, na verdade, mas em relação à organização do evento. Como eu não pude estar presente na apresentação de ontem, precisaram realocar minhas 2 apresentações para hoje, como que eu preciso assinar 2 vezes essa frequência ou não? Eu acho que não precisa não. Oi, eu sou o Alex, Marcelo, eu sou um dos monitores aqui. Não tem necessidade de assinar 2 vezes, tá bom? Nós aqui da organização é que vamos fazer uma observação aqui na lista que a gente tem, né, da relação das pessoas que apresentaram hoje, das que faltaram, a gente vai colocar essa observação e você apresentou os 2 trabalhos hoje, né? Ao invés de um ontem e um hoje.
Mas vai ocorrer tranquilamente a geração dos seus certificados, tá bom? Então assina só essa vez mesmo aqui, só uma vez mesmo, esse formulário de hoje. Tá ok, obrigado. Nada. Pois pronto. Então, eu estou por encerrada a nossa reunião, a Manuela acabou de cair. Quero agradecer a participação dos ouvintes, dos apresentadores, dizer que foi um prazer ouvi-los, ver a proposta de vocês, o trabalho de vocês que estão bem desenvolvidos, tem um caminho certo aí. E é isso, vamos prestigiar o evento ainda. Mais tarde vai ter ainda outras conferências, mesas, e convidá-los a assistir. Quero agradecê-los novamente, desejar uma boa tarde a todos, e a gente se vê por aí. Obrigada. Ô, Pode ser. Francinaldo, Oi. eu apresentei ontem, eu sou Luzia, e eu gostaria de te parabenizar. Você foi assim, um mediador muito paciente, muito, como se diz assim, condescendente com todas as apresentações. Você soube mediar e, de uma certa forma, você nos passou uma tranquilidade com sua leveza, com sua competência, com o seu jeito, todo, como se diz assim, gentil. E, de uma certa forma, nós já vamos nervosos, né? Porque se não tivesse o nervoso, não tinha graça também. Então, se a gente encontra uma pessoa assim, carrancuda, ou uma pessoa assim, exigente, pior fica. Mas você não. Você soube mediar todas as apresentações, você fez seus questionamentos, todos eles pertinentes, e você a gente só tem mesmo que agradecê-lo, né, por ter sido esse brilhante condutor, esse brilhante mediador. E também eu quero dizer que estou acompanhando o evento, um evento de altíssimo nível, né? Hoje a gente teve, né, uma mesa que traz Garcia Marques para cá, para dialogar com nossa Raquel, para dialogar com o nosso Gândavo, para dialogar também com Evaristo, né? Então, é um congresso que, de fato, faz jus à proposta dele. É um congresso nacional, internacional, muito bem organizado, e um congresso que eu particularmente, eu fiquei muito feliz em dele participar, e todas as vezes, né, que tiver, que eu perceber que está tendo um evento organizado por vocês, eu vou estar me inscrevendo, e sorte terei eu de ter o meu trabalho contemplado. Então, a gente se sente muito valorizada, Francinaldo, muito valorizada quando a gente vê o trabalho da gente ter sido aceito, ainda mais para uma instituição de altíssimo nível, muito renomada, que a gente já prestigia muito. Então, o que a gente tem mesmo é que está agradecendo muito a todos os organizadores do evento, né, todos os mediadores e os expositores com os quais nós muito aprendemos. Eu muito aprendi na tarde de ontem, aprendi também hoje, e muito feliz mesmo por ter um grandioso evento desses e dele eu ter participado. Muito obrigada mesmo, viu, Francinaldo, por tudo. Nós que agradecemos, Lucia. Muito obrigada também pela sua fala. E realmente, como você coloca, às vezes a gente chega nervoso no evento e aí acha que o professor que é carrancudo como você, isso dá um impacto, né? Faz com que a pessoa trava. Mas eu sempre procuro ser bem dinâmico, conversar, ser paciente e tal. Acho que também da minha natureza, não gosto de fazer perguntas mais elaborantes para as pessoas deixar desconcertadas, porque também eu não gosto que faça isso comigo. Mas esse sentimento seu, compartilho também, sou da mesma opinião, e muito obrigado mesmo pelas ponderações. Manuela, você caiu quando a gente estava já finalizando aqui, você tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa? Não, professor, eu quero mesmo agradecer. Eu fiquei bem feliz de participar aqui do evento, como eu já disse. Acho que o Marcelo já até saiu aí, né? Não sei. Eu queria parabenizá-lo também pelas duas apresentações bem instigantes, assim, achei muito interessante. Desde a sua ontem,
à tarde, quando você começou até agora, realmente eu saio bem satisfeita e feliz. Obrigada mesmo. Imagina, obrigado também. Então, encerramos a nossa sala. Pode cortar a gravação e a gente Isso, sendo feitas as últimas considerações, vou parar a gravação, tá bom? A gente também da monitoria agradece a todos mesmo, tá? O professor Francinal, todos os participantes e quem apresentou trabalhos, ouvintes, tá bom? E tenham uma ótima tarde. Vou parar a gravação agora, tá? Estará tudo disponível lá no canal, tá bom? Do Silecute, para vocês verem novamente os trabalhos, perceberem as referências que foram usadas, tentar algum contato com quem apresentou os trabalhos, se tiver algum interesse, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal.